Olá, estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador, na quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, às 7 horas da manhã. Se você ainda não baixou o seu aplicativo, vai lá no seu celular, na Play Store, digite Rádio Voz de Amor, faça o download e você vai ter a rádio na palma de sua mão, com a sintonia do adorador nas palmas de suas mãos. As reprises dos programas você vai encontrar no youtube.com/clicar que não. Entre na playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras ou no facebook.com/Respondendo sobre as Escrituras. Lá você vai encontrar todos os vídeos das reprises dos nossos programas passados. E você também no Facebook pode enviar as suas dúvidas, as suas sugestões. Você tem alguma pergunta a nos fazer? Pode enviar por lá mesmo. Ou no próprio WhatsApp, no telefone 16 99299 9452. Repetindo novamente, 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Ironessa e é uma satisfação poder esclarecer as suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Aldair e estou aqui para que, com auxílio do Espírito Santo, possa esclarecer as dúvidas que você tem sobre a palavra de Deus. E o tema de nosso programa de hoje é: a apostasia não é uma prova da perda da salvação? Então, o termo apostasia que nós vemos nas Escrituras não prova que uma pessoa salva deixou de ser salva? Será que é isso mesmo que a Bíblia nos ensina? De maneira alguma. Um salvo, como temos visto nos programas anteriores, ele nunca jamais vai perder a sua salvação. Mas antes de nós respondermos essa pergunta, vamos fazer uma oração e clamar a Deus por seu auxílio. Santíssimo Deus, nós contamos com o Senhor. Nós contamos com tudo que o Senhor tem dado a nós para que possamos transmitir a Tua Palavra. Contamos com o Teu Espírito Santo que trabalha no coração e na alma daqueles que ouvem a Tua Palavra. E nós damos graças ao Senhor por o Senhor ter nos dado sabedoria, nos iluminado para que possamos responder essas dúvidas e que possamos ajudar pessoas que estão em angústia por causa dessa falta de conhecimento. Em nome do Senhor Jesus nós oramos. Amém. Amém, Senhor. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então é isso aí. A pergunta é: a apostasia não é uma prova da perda da salvação? E nós então nos programas anteriores nós falamos sobre salvação, sobre a permanência da salvação. E no programa passado nós refutamos ali alguns textos, é claro que não vai dar para tratar sobre todos os textos que os opositores a essa doutrina da permanência da salvação eles se utilizam, né? Mas ali refutamos alguns textos e hoje nós vamos tratar sobre apostasia. Mas antes então de responder a apostasia não é uma prova da perda da salvação, vamos explicar, é claro, o que é a apostasia. Para você que está aí do outro lado, entenda primeiramente o que é a apostasia. A apostasia é um pecado que a pessoa comete. É aquele que conheceu a palavra de Deus, professou a palavra de Deus, foi contado entre pessoas salvas e depois ele deixou de frequentar as reuniões e não somente isso. Agora ele abraçou uma fé diferente e ele nega aquela fé que ele tinha anteriormente. E isso é ser um apóstata. Recentemente eu estive com um irmão que ele desviou. E ele já não mais frequenta as reuniões. Mas ele ama o Senhor Jesus e ele sabe que aquela doutrina que ele abraçou anteriormente é verdade. E ele não negou nenhuma das verdades que ele creu. Agora, o apóstata é diferente. Ele se afasta, mas ele nega aquilo que ele acreditou. E ele nega a salvação em Cristo. E ele abraça outra doutrina, nega a pessoa do Senhor Jesus. Isso é ser um apóstata. Há alguns textos que trazem o termo apostasia nas Escrituras. Entre eles tem um de 2 Tessalonicenses 2:3, que é: não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes,
daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então esse texto aqui está tratando sobre a tribulação, mas há um outro texto também, 1 Timóteo 4:1. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ou abandonarão a fé, e seguirão a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, através desses textos, as pessoas que não creem que a salvação ela é permanente, ela é eterna, ou seja, uma vez salvo, sempre salvo. É muito comum essas pessoas se utilizarem desses textos, né, que a gente acabou de ler aqui, e que essas pessoas apóstatas eram pessoas salvas, porque a pessoa ela era salva, que creu em Cristo, foi chamado de crente, abandonou essa crença e agora não crê mais em Jesus Cristo. É uma pessoa apóstata, ou seja, ela rejeitou a fé, ela abandonou a fé. Logo, se ela abandonou a fé, ela deixou de ser salva. Mas nós entendemos aqui, e nos estudos passados, nos programas passados, nós utilizamos dessa mesma linha de raciocínio. Quem abandonou, quem rejeitou, quem deixou de crer, foram pessoas que realmente foram iluminadas, entenderam sobre a graça da salvação, entenderam que Jesus Cristo salva de forma gratuita, mas abandonaram essa fé. Isso não quer dizer que é uma prova cabal de que todas as pessoas foram salvas. Então, um apóstata, ele creu em algo, depois ele deixou de crer. Isso não quer dizer que ele se tornou um salvo de fato. O Espírito Santo foi introduzido dentro da pessoa. Depois ele deixou de crer por algum motivo, né? Aí Deus retirou o Espírito Santo dele. Isso não faz nem muito sentido. A apostasia, no caso, é uma pessoa que creu, depois deixou de crer. Isso não é uma prova cabal de que ela foi a pessoa salva. O texto que nós vamos usar para descrever, porque esse texto descreve o que é uma apostasia, se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 6, versículo 4 até o versículo 8, que diz assim: É impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos os filhos de Deus e expondo-o à ignomia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada, e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimado. Então esse texto é o texto que descreve a atitude de uma pessoa apóstata. Agora, é um texto de difícil interpretação. Para nós entendermos o que o escritor aos Hebreus está querendo dizer aqui nesta passagem das Escrituras, é necessário entendermos o contexto e por que esta carta aqui foi escrita. Rapidamente nós vamos procurar resumir o que estava acontecendo. A palavra Hebreus é o mesmo que judeu. Então, os judeus também são chamados de hebreus, é outro nome para os judeus. E esta igreja aqui dos hebreus, né, era uma igreja composta por judeus, pessoas que vieram do judaísmo, que outrora seguiam as religiões ali judaicas, farisaísmo e também os saduceus, e que sacrificavam no templo. Essas pessoas se converteram e agora estão seguindo a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o que está acontecendo ali é que, tendo os judeus percebido que estavam perdendo algumas pessoas para o cristianismo, então eles passaram a fazer algumas acusações contra o cristianismo, no intuito de seduzir pessoas para voltarem ao judaísmo. E quais foram essas acusações? Eles diziam aos cristãos: que revelação vocês têm? Nós, judeus, Deus falou a nós muitas vezes e de muitas maneiras. E vocês? Qual é a revelação que vocês possuem? Também diziam a eles o seguinte:
nós temos Moisés. E Moisés foi o grande homem de Deus do Velho Testamento. Moisés que deu a lei e que orientou o povo até aqui. E nós somos discípulos de Moisés. Quem vocês têm? E mais, nós temos sacerdotes. Os nossos sacerdotes são descendentes de Arão e oficiam no templo ali. E são comprovados que tem a sua genealogia ali que retrocede até Arão. E também nós temos o templo, que é magnífico, um templo belo, que é capaz de admirar os povos mais poderosos da terra. Nós temos o templo, nós oferecemos sacrifícios. E vocês cristãos se reúnem em casas. O que vocês têm? Então, diante dessas acusações, o que acontece? Toda igreja, dentro de toda igreja, existe os genuinamente salvos. Existe aqueles que estão ouvindo a palavra de Deus, estão próximos da salvação. E existem aqueles que foram batizados, existem aqueles que ali estão e são contados entre os cristãos, que estão até em comunhão e têm até serviço na igreja, mas nunca foram salvos verdadeiramente. Diante de tudo isso aí, o que acontece? Alguns voltaram para o judaísmo, porque a perseverança é uma característica do salvo, mas alguns voltaram para o judaísmo. Então, quando isso acontece, quando você está numa igreja e você vê que pessoas voltaram para a sua antiga religião e lá criticam aquilo que um dia eles disseram crer, as pessoas ficam abaladas. E diante das acusações dos judeus também, eles ficam preocupados. E o escritor dos Hebreus ele escreve para tranquilizar os cristãos. Ele disse a eles no capítulo 1: Deus antigamente falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos pais pelos profetas, em sonhos, em visões. Mas a nós cristãos, Deus falou, o próprio Deus falou na pessoa do Filho. A nossa revelação é superior à revelação que os judeus têm. E se eles têm Moisés, que era um servo de Deus, nós temos o Filho, que é o herdeiro de todas as coisas. Então, nós temos o Filho, e o Filho é superior a Moisés. Se eles têm sacerdotes, os sacerdotes deles morrem e os sacerdotes deles são pecadores que precisam que seus pecados sejam purificados para depois purificar o do povo. Nós temos Jesus como nosso grande sumo sacerdote que não morre e que não tem necessidade como sacerdote deles de oferecer sacrifícios primeiro para os seus pecados e depois pelo do povo. Se aqueles sacerdotes oferecem animais como sacrifício e o seu sangue como oferta pelo pecado, nós temos o sangue de Cristo que foi oferecido como oferta pelo nosso pecado. E se aqueles sacerdotes entram num templo magnífico, o Senhor Jesus entrou no mesmo céu, na habitação de Deus e compareceu diante de Deus por nós. E se os judeus têm uma aliança com Deus, a nossa aliança é superior, baseada em superiores promessas. Portanto, ele deixa bem claro aos cristãos que o cristianismo é superior ao judaísmo. Então é nesse contexto que o escritor aos Hebreus ele escreve esta carta, procurando exortar aqueles que não são salvos, mas que estão ali próximo da salvação, para que eles se convertam e creiam em Cristo, procurando confortar os que verdadeiramente são salvos, mostrando que o cristianismo é superior, e exortando muito aqueles que que não são salvos e que estão próximos a voltar ao judaísmo e negar o cristianismo. Bom, José Aldar, então é por isso que no capítulo 3, no verso 7, diz assim: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. E também no verso 15, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Então, uma condição, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. E no 4:7 diz também o seguinte: de novo determina certo dia, hoje,
falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então é um clamor de Deus, um pedido para que quando ouvirdes a voz de Deus, eles não devem negar esse chamado, eles devem aceitar esse chamado. Exatamente, eles não devem resistir a esse chamado de Deus. Por isso o escritor aos Hebreus ele está preocupado com aqueles que ouviram a palavra de Deus e ainda não foram salvos. Ele está muito preocupado porque qual é o caminho natural dessas pessoas? O caminho natural, se eles continuarem resistindo ao Espírito Santo, é um endurecimento, né? Pelo fato de ele ter exortado eles tantas vezes para não endurecer o seu coração, mostra que eles estão sendo tomados por uma surdez progressiva que pode levá-los à apostasia. Então existe o grupo que já apostatou, voltou para o judaísmo e negou o cristianismo. Existe o grupo dos verdadeiramente salvos, mas existe o grupo que está ouvindo a palavra de Deus, mas ainda não se converteu. E o escritor fala, não resistais e não endureçais o vosso coração. Ele havia exortado também no capítulo 2 da seguinte forma: por esta razão, estou lendo o capítulo 2 de Hebreus, versículo 1, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que jamais delas nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por anjos, toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Veja que ele está preocupadíssimo, dizendo, se apegue com firmeza ao que você está ouvindo. Quando você estiver ouvindo alguém pregar, seja de qual forma que for, seu pai falando, o pastor da sua igreja falando, o pregador da sua igreja falando, você deve prestar atenção porque é palavra de Deus para você. Porque muita gente não será salva por negligência. Ele está dizendo, como escaparemos nós se negligenciarmos esta tão grande salvação? Ele está preocupado com essas pessoas, está chamando essas pessoas para não resistirem mais à voz do Espírito Santo, para que eles não venham a se tornar pessoas consideradas apóstatas. Este é um perigo muito grande. Eu exorto você, que às vezes tem o seu pai que é crente, sua mãe que é crente, o seu irmão ou seus filhos, e você constantemente é confrontado pelo Espírito Santo com a verdade e você resiste. Não faça isso, porque isto é muitíssimo perigoso. Esse texto aqui, até um amigo meu uma vez ele veio perguntar sobre esse texto. Ele diz o seguinte: ora, Rafael, mas aqui, essas pessoas, eles foram iluminados. Eles provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Então, na ideia deles, como eles acreditam que se perde a salvação, e eles usam os apóstatas ou a apostasia para provar que se perde a salvação. Então ele alegou isso. Essas pessoas foram iluminadas, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir. Então, segundo o que eles acreditam, é que essas pessoas foram salvas sim. Eles não foram simplesmente pessoas que introduziram no meio cristão, acreditaram na salvação de Cristo, mas não foram salvos. Na ideia deles, essas pessoas foram salvas sim. E é claro que eu dei a resposta, mas eu gostaria de saber a sua ideia. O que você pensa sobre isso? Dá para uma pessoa ser iluminada pelo Espírito Santo, provar o dom celestial sem ser salva? Pode, perfeitamente, porque o que está querendo dizer aqui? Olha, a primeira coisa que ele afirma é que essas pessoas uma vez foram iluminadas. Bom, o que é ser iluminado? Ser iluminado é você enxergar claramente como as coisas são. Então uma pessoa que não conhece o Evangelho, ele não é iluminado, porque ele não enxerga claramente como as coisas são. Mas aquele que foi iluminado, ele viu que ele é um pecador culpado, perdido, e que as suas obras são trapo da imundícia e nunca jamais poderão salvá-los. Então ele se vê
na grande necessidade de um Salvador. Se não houver um Salvador para mim, eu estou perdido, porque não tenho capacidade de me salvar. Isso é ser iluminado. E mais, ele conhece a graça do nosso Senhor Jesus, que veio a este mundo e se entregou por nós. Ele sabe que Jesus morreu, que o sangue do Senhor Jesus é o preço da nossa redenção. Então essa pessoa, ela está iluminada, pois ela sabe de todas essas verdades. Portanto, ser iluminado não quer dizer que é salvo. E existe muita gente nessa situação. Se você conversar com ele, ele diz: eu sei exatamente quem eu sou diante de Deus, eu sei exatamente o que eu preciso fazer para ser salvo, mas não é. Então, essa pessoa, ela é iluminada nesse sentido de conhecer a verdade. Inclusive, lá em Hebreus 10, 26, quando volta a tratar do apóstata, ele fala: se você permanecer no pecado voluntariamente depois de ter chegado, ao que forma? Ao pleno conhecimento da verdade. Não é o que está escrito aí? Essa pessoa foi iluminada, pois ela tem o pleno conhecimento da verdade. Fica mais do que provado de que uma pessoa que conhece essas coisas é uma pessoa iluminada, mas não é salva. A resposta que eu dei, José Odair, para ele foi o seguinte: lá em João 8,12 diz que Jesus é a luz do mundo, ou seja, de todo o mundo. Quem está na luz, que é Cristo, pode alcançar a salvação. Mas nós vemos que mesmo ele sendo a luz do mundo, não é todo mundo que vai ser salvo. Porque não é todo mundo que foi salvo de fato. São pessoas que professaram às vezes a fé em Cristo, mas não foram salvos. Por isso que lá em Mateus 7, 21, 22, 23, lá fala assim que muitos naquele dia hão de dizer: Senhor, porventura nós não temos profetizado em teu nome, não temos expelido demônios, etc e tal. Aí Cristo vai falar o seguinte: apartai-vos de mim, eu não vos conheci. Claro que ele conheceu, mas não conheceu com o Filho. Então aquelas pessoas estavam com a luz, ou seja, com a palavra de Deus, com a verdade, com a iluminação de Cristo, mas mesmo assim elas não foram salvas. Então, Jesus Cristo é a luz do mundo. O mundo pode ser iluminado por Cristo, mas não são todas as pessoas iluminadas por Cristo que vão ser salvas, que vão realmente aplicar a salvação em si. Agora, provar o dom celestial, e dom aí está no sentido de um presente, não é mesmo? Um presente de Deus. Qualquer pessoa pode provar esse presente de Deus simplesmente entendendo a salvação. A salvação não é de graça? Não é uma salvação por graça? Não é o presente de Deus para a humanidade? Não é pela graça, sois salvos mediante a fé? Isso não vem de vós, mas é um dom de Deus. Então, um dom aqui é a salvação gratuita de Deus. Se a pessoa entender isso, ela já provou o dom celestial, mesmo ela não aplicando. E o que seria e se fizeram participantes do Espírito Santo? Não está totalmente ligado ao dom de Deus, ou essa graça de Deus, ser participantes do Espírito Santo? Na sua ideia seria mais ou menos isso? Olha, eu gostaria de voltar só um pouquinho antes, porque tem um exemplo que eu gosto de usar quando estou tratando com este versículo. Quando fala provar o dom celestial, qual foi o grande presente que Deus deu à humanidade? Está lá escrito em João capítulo 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus é o presente de Deus para a humanidade. Às vezes eu vou em um supermercado e ali está tendo uma promoção. Ontem mesmo eu fui em um supermercado e a moça estava fazendo degustação de um refrigerante. E ela me ofereceu e eu não bebi. Mas às vezes está fazendo degustação de outros produtos, uma carne, algum alimento. Então, às vezes eu costumo provar. Mas então, depois que você prova, a pessoa diz assim: olha, esse produto está na promoção, leva para sua casa. Você vai levar ou não vai levar. Então, na maioria das vezes a gente não leva, mas a gente prova. Você provou, mas não levou. Então as pessoas provaram o dom celestial, mas não adquiriram, mas não tomaram posse. E como você falou com respeito de se tornaram participantes do Espírito Santo, o que a Bíblia afirma? Como se dá a salvação de uma pessoa e como se dá a iluminação de uma pessoa? Quem ilumina a pessoa? A palavra de Deus, que diz, né, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho, mas também o Espírito Santo ilumina a pessoa. Jesus disse que ele viria para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, uma pessoa que foi iluminada, evidentemente que o Espírito Santo trabalhou na mente dela, trabalhou no coração dela. Quando a palavra de Deus é pregada, o pregador está falando, o Espírito Santo está atuando.
E essa pessoa, então, ela foi confrontada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo insistiu com ela. O Espírito Santo trabalhou na vida dela ao iluminá-la e fazer com que ela provasse do dom celestial. Então, essa pessoa se fez participando do Espírito Santo nesse sentido. Mas não quer dizer que ela é salva. Sim, todas as pessoas, antes de ser salvas, elas já se fizeram participantes do Espírito Santo, porque ele que convenceu aquela pessoa do pecado. Por isso que essa pessoa, ela está se chegando às Escrituras. Porque ela entendeu que ela é pecadora. Então ele convenceu a pessoa do pecado, da justiça e do juízo de Deus. E muitas vezes a pessoa rejeita aquele estudo bíblico e não quer ser salva, não se interessa. Mas ela foi participante do Espírito Santo. Mesmo que o Espírito Santo não habitou dentro dela, mas ele estava ali convencendo aquela pessoa. Então o Espírito Santo fez a parte dela. Foi a pessoa que não quis aceitar a palavra de Deus. E provar a boa palavra de Deus, provar das Escrituras, da palavra de Cristo, isso todas as pessoas do mundo podem provar. Simplesmente ler a Bíblia. Ler um texto bíblico, ser iluminado por esse texto bíblico. Não quer dizer que a pessoa necessariamente tem que converter para provar da boa palavra de Deus. Não é isso que o texto está dizendo. É claro, a pessoa, ao ler as Escrituras, o que ela vai encontrar ali? Vai encontrar promessas de Deus. Deus falando a respeito da vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo. Se você ler o Velho Testamento, quando você ler o Novo Testamento, você vai ver que Deus cumpriu a sua promessa. O seu Filho veio ao mundo para ser o Salvador do mundo, mas você vai ver também as promessas a respeito da volta do Senhor Jesus, que ele virá e que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. E Deus diz também que se nós somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Então, a palavra de Deus traz inúmeras promessas para nós, de o nosso corpo ser revestido, de nós sermos resgatados da presença do pecado. E uma pessoa que está frequentando uma igreja, onde a palavra de Deus frequentemente é pregada, ela está provando da boa palavra de Deus. Então isso não prova que essa pessoa era salva e perdeu a salvação também. É isso aí. E continuando o texto, diz também assim, essas pessoas provaram as virtudes do século futuro. Ora, a pessoa está recebendo um estudo ou escutando uma pregação, uma mensagem, e dentro dessa mensagem há uma promessa de que após a salvação ela vai estar em glória eternamente com Deus. Ela provou da palavra de Deus. Não necessariamente essa pessoa ela tem que converter para provar as virtudes do século futuro. Não há necessidade alguma. A partir do momento que a pessoa ela aprende a palavra de Deus, ela está recebendo a iluminação, está sendo participante do Espírito Santo, está provando a boa palavra de Deus, está provando as virtudes do século futuro. E o texto continua: e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois para si mesmos estão crucificando, e de novo o Filho de Deus, sujeitando-o à desonra pública. Ele está abandonando essa graça salvadora, está abandonando a pessoa de Cristo, a salvação de Cristo. Essa pessoa não quer essa salvação, ela quer um outro tipo de salvação, ela quer um outro tipo de evangelho. Por isso que essa pessoa não pode ser salva. Não tem como ser reerguida, levantada ou reconduzida ao arrependimento, porque essa pessoa abandonou o verdadeiro evangelho, escolheu no lugar do verdadeiro evangelho um evangelho falso. Exatamente. E além do mais, que esses cristãos hebreus, eles viveram em uma época antes que o templo de Jerusalém tivesse caído. Então, nesta época, os apóstolos mesmos, eles curaram os enfermos, né? Nesta época eles ressuscitaram os mortos e coxos andaram. Então eles viveram nesta época. E como diz a Bíblia, que no mundo vindouro será assim, que os coxos saltarão de alegria, os cegos terão capacidade de ver, os surdos de ouvir e os mudos de falar. Então naquela época, nesse sentido também, eles provaram os poderes do mundo vindouro. E depois de tudo isso, eles caíram. Lá no capítulo 3 de Hebreus, o escritor aos Hebreus, usando como exemplo o que aconteceu no deserto, quando aquela geração duvidou de Deus e por isso andou 40 anos e não pôde entrar na terra prometida, ele está usando isso como exemplo daqueles que vão receber muitos privilégios da parte de Deus e não vão entrar na salvação. Ele diz aqui em Hebreus capítulo 3 e versículo 16: Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram?
Não foram, de fato, todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou aqueles 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Então ele está comparando esses hebreus àquelas pessoas que viram milagres da parte de Deus, eles viram as 10 pragas arrasarem com o Egito, eles viram o mar vermelho se abrir, viram Deus tirar a água da rocha, mandar o maná do céu, viram Deus mandar as codornizes quando eles reclamaram da falta de carne, tiveram muitos privilégios e depois de tantos privilégios ainda foram incrédulos. Então, os hebreus, esses que estavam voltando atrás, esses que apostataram, tiveram muitos privilégios. Viram todos os milagres que foram feitos por intermédio dos apóstolos e presenciaram muitas coisas naquela época, viram a palavra de Deus ser pregada, viram muitas pessoas se converterem e mesmo assim eles caíram e voltaram atrás ao judaísmo. É isso aí. Então, assim, uma característica do apóstata não é apenas estagnar ou deixar de ser um cristão, mas mesmo assim gostando da Bíblia, gostando de Deus, das Escrituras, de Jesus Cristo. Muitas pessoas são assim. Você deve conhecer pessoas que se dizem cristão, mas não é praticante, não vai nas reuniões, não lê a Bíblia. Isso não é um apóstata, tá certo? A característica de um apóstata, como esse povo do livro de Hebreus, eles voltaram às velhas práticas judaicas e pregavam aquilo, afirmavam aquilo, abandonaram a graça de Cristo e ficaram com o legalismo. E nesse mesmo período de gnosticismo, de pessoas que abandonavam o verdadeiro evangelho, nós vemos que as características dos apóstatas é pregar um outro evangelho. Então lá em 1 Timóteo 4, de 1 a 3, diz o seguinte: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostataram alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aí continua: pela hipocrisia dos homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, proibido o casamento, ordenado a abstinência dos alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graças. Então percebemos aqui que esses apóstatas, eles não simplesmente abandonaram a fé, eles pregaram coisas, doutrinas, uma teologia contrária às Escrituras. Eles falam mentiras, cauterizam a própria consciência, proíbem casamento, ordenam a abstinência de alimentos, isso no contexto do livro de Timóteo. E continuando aqui, em 2 Timóteo 2,17 diz o seguinte: além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, não só isso, asseverando que a ressurreição já se realizou, estão pervertendo a fé alguns. Então note aí, o apóstata, ele não simplesmente abandona a fé, mas ele faz proselitismo. Ele prega um novo tipo de salvação para as pessoas, um novo evangelho para as pessoas. Então, o apóstata, ele tem essa característica. Ele não simplesmente abandona a fé, mas ele prega um novo evangelho. Lá em Gálatas 1, 6 a 8, diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que vos chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, a um anjo dos céus, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, sejam amaldiçoados. Então lá no livro de Gálatas, muitas pessoas estavam abandonando o verdadeiro cristianismo, o verdadeiro evangelho, e voltando para um outro tipo de evangelho que era com lei. Então, um apóstata não é aquela pessoa que desviou, entre aspas, mas é aquela pessoa que desviou e prega um outro evangelho, novas doutrinas, novas características de salvo. Esse é um apóstata. Então, amigo ouvinte, se você, quando lê esse texto, e talvez você esteja desviado, talvez você não esteja frequentando mais a igreja, e você fica pensando que não há salvação para você, não é isso. Há salvação para você, você volte para a sua igreja se um dia você já frequentou, está desviado, e
passe a estar junto com os irmãos, pois Hebreus diz, não deixando de congregar como é costume de alguns, né? Mas se você não foi verdadeiramente salvo, você tem que se arrepender o mais rápido possível, entregar a sua vida nas mãos do Senhor Jesus para receber dele salvação, para receber dele também a sua proteção. Eu gostaria de contar um caso bíblico, né, que vai ilustrar bem também o perigo que corre uma pessoa que vai rejeitando o Evangelho de Deus. O Rafael vai se lembrar, os amigos ouvintes vão se lembrar, que o Evangelho chegou na cidade de Samaria por intermédio da pregação de um servo de Deus chamado Filipe. Então, quando ele pregou ali em Samaria, muita gente se converteu, muita gente se arrependeu. E entre eles tinha um homem na cidade muito famoso. Este homem era conhecido ali na cidade como o poder de Deus. Por quê? Porque há muito tempo já ele ficava iludindo aquelas pessoas com artes mágicas. E pelo fato de ele praticar mágica, todo mundo, do menor até o maior, recorria a ele e chamava ele o poder de Deus. Mas quando Filipe chegou lá pregando o evangelho, diz Atos capítulo 8, versículo 13 o seguinte: o próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados. Veja a situação de Simão. Simão abraçou a fé, foi batizado e ficava perplexo e extasiado com os sinais que Filipe fazia. E ele passou a seguir Filipe por um tempo, até que os apóstolos ouviram a notícia que Samaria havia recebido a palavra de Deus e foram lá ver o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá e viram que o evangelho havia revolucionado a cidade, eles perceberam que o Espírito Santo não havia descido sobre os samaritanos. E quando eles começaram a impor as mãos sobre os samaritanos, o Espírito Santo descia sobre eles. E Simão então ficou impressionado com isso e tomou a seguinte atitude: ele ofereceu dinheiro aos apóstolos para que fosse concedido a ele também o dom sobre quem ele pusesse as mãos e recebesse o Espírito Santo. Quando o apóstolo Pedro viu isso, Pedro percebeu que este homem não era salvo. Veja, ele foi batizado por Filipe, este homem passou a seguir Filipe, ele deixou a vida de mágica e mudou de vida e foi seguir Filipe, né? Mas ele não foi verdadeiramente salvo. Ele seguiu, foi batizado, estava contado entre cristãos, mas não era cristão. E o que acontece? Pedro, porém, capítulo 8, versículo 20, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a tua perdição. Jamais um salvo ia ouvir isso, né? Pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte e nem sorte nesse ministério. E quem conhece a palavra de Deus sabe que todo salvo tem parte, tem sorte no ministério da palavra de Deus, pois recebe de Deus um dom espiritual quando ele foi salvo. Isso significa que Simão não foi salvo. Então Pedro disse para ele: não tem parte nem sorte nesse teu ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Agora Pedro diz: arrepende-te, pois, a tua maldade e roga ao Senhor. Talvez seja perdoado o intento do teu coração. Veja que Pedro não disse que era certeza que este homem seria perdoado. Ele disse talvez. Talvez seja perdoado o intento do teu coração. E disse mais: vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Então Simão, ele chegou a abraçar a fé, a ser batizado, a ser contado como os cristãos, mas não era verdadeiramente salvo. E Pedro disse que para ele não havia certeza de que ele seria perdoado. Mas Pedro diz: roga a Deus, talvez seja perdoado o intento do teu coração, pois vejo que está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Então, ouvir a palavra de Deus e não se arrepender verdadeiramente por falta de atenção e negligência é um pecado grave, que vai fazer com que o seu coração possa ser gradativamente endurecido. Quanto mais tempo passar ouvindo o evangelho sem se arrepender, mais difícil vai ficar a sua salvação. E aquelas pessoas que estavam na igreja ali dos hebreus estavam caminhando para isso, e então o escritor aos hebreus ele os exorta para se converter hoje e não endurecer o seu coração, para que eles não possam ser completamente endurecidos e chegar ao ponto em que eles não se arrependam mais e se tornem apóstatas. E, continuando, ainda o escritor vai usar uma parábola, uma pequena parábola, aqui em Hebreus capítulo 6, quando ele diz o seguinte: a terra
que constantemente absolve a chuva que cai sobre ela, no versículo 7, né? E produz erva útil para aquele por quem também é cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perde-se da maldição e o seu fim é ser queimado. O que ele está querendo dizer com isso? Ele descreve solos que recebe chuva, ou seja, a bênção da parte de Deus, constantemente cai sobre ela. O que pode produzir no coração humano a palavra de Deus? Pode produzir salvação, pode produzir fruto, e aí ela vai ser louvada por aquele por quem é cultivada. Mas se ela produz espinhos e abrolhos? Perto está da maldição e o seu fim é ser queimado. Então, o apóstata, diz aqui, é impossível renová-los outra vez para o arrependimento. O apóstata não tem mais possibilidade de arrependimento. E para ilustrar isso que o escritor diz aqui nessa pequena parábola da chuva que cai sobre a terra, no livro de Ruth tem um acontecimento. Quando Noemi resolve voltar para sua terra e as suas duas noras, Ruth e Orfa, começam a segui-la, chega um momento que nós vamos chamar de um momento da decisão. Neste momento, Noemi disse para elas: voltem para o seu povo, voltem para o seu Deus. O que acontece? Elas se abraçam, elas choram. E Orfa ouviu as mesmas coisas que Ruth ouviu. E as decisões foram diferentes. Orfa voltou para o seu povo, para o seu Deus, para a perdição. Enquanto Ruth decidiu diferentemente. Ela foi para Israel e disse: o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Faça-me o Senhor outra coisa que não seja a morte. Faça-me o Senhor o bem que lhe aprouver, se outra coisa que não for a morte me separar de ti. Duas decisões absolutamente diferentes. Uma foi salva, a outra não foi. Uma voltou para o paganismo, tendo recebido a mesma bênção da parte de Deus, tendo sido confrontada com a palavra de Deus, decisões diferentes e eternidades diferentes. É isso aí. Então a gente percebe que a apostasia não é simplesmente abandono da fé. É rejeitar a graça salvadora, colocar um outro tipo de salvação em cima disso, rejeitar a pessoa de Cristo. Aí sim nós estamos enquadrados em uma apostasia. Agora você estagnar, deixar de congregar, mas você conhece a pessoa de Cristo, conhece a Bíblia, conhece as Escrituras, mas não tem ânimo para ir nas reuniões, ler as Escrituras, ou talvez orar. Você não é um apóstata. Você não é um apóstata. Um apóstata rejeita a graça salvadora. Uma pessoa que saiu de uma denominação que ele considerava aquilo como seita, porque impõe coisas para ser salvo, ela abandona aquela religião e ela vai para abraçar as Escrituras, abraçar a graça salvadora. Essa pessoa não é uma apóstata. Antes ela poderia ser chamada de apóstata. Mas quando ela abraça a graça salvadora, abraça a pessoa de Cristo, entende que somente Cristo salva, somente Ele é um salvador, essa pessoa, ela está no caminho correto. A pessoa que está em casa sem congregar, ela não é uma apóstata. A partir do momento que você rejeita Cristo, você é um apóstata. E agora eu quero fazer uma pergunta para o José Aldair. Você acredita, José Aldair, que está totalmente ligado a blasfemar contra o Espírito Santo desse assunto de apostasia que nós estamos falando? Porque aparentemente a apostasia não há perdão, porque a pessoa rejeitou a Cristo. E a blasfêmia contra o Espírito Santo é o único pecado sem perdão, porque aparentemente a pessoa também está rejeitando a pessoa de Cristo. Tem ligação essas duas coisas, blasfêmia contra o Espírito Santo, com a apostasia? Olha, existem duas formas que eu conheço de interpretar o que seria o pecado contra o Espírito Santo. A primeira delas é que lá no Evangelho de Marcos, o texto que diz que os escribas, os fariseus, os judeus blasfemaram contra o Espírito Santo, diz claramente o seguinte: isto porque dizia tem Beelzebu. Então alguns entendem que o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado de você atribuir a Satanás as obras do Espírito Santo. Existe essa interpretação. Mas também existe a interpretação do fato que os fariseus ouviram a palavra de Deus, eles eram os primeiros que estavam
próximos, em todas as reuniões em que havia multidão, os fariseus estavam ali na frente, viam os milagres que Jesus fez, então, e o que Jesus fazia, então, eles tiveram muita oportunidade. E o que aconteceu? Eles foram rejeitando, eles foram se endurecendo. Então, o Senhor Jesus, após os fariseus terem rejeitado, terem endurecido o seu coração, o que acontece? Ele começa no Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 13, ele começa a falar por parábolas. E isso deixa os discípulos com a seguinte pergunta: Senhor, por que o Senhor fala por parábolas? Jesus cita Isaías, dizendo: eu estou falando por parábolas para que eles vendo não entendam, para que eles não se convertam, para que eles não sejam curados, para que eles não sejam salvos. Por quê? Porque ouviram de mau grado a palavra de Deus. Depois da blasfêmia contra o Espírito Santo, Jesus começa a falar por parábolas e diz que aqueles que ouviram de mau grado a sua palavra, ele não queria que eles fossem salvos. É claro isso ali no Evangelho de Mateus, no capítulo 13. Então, se a interpretação da blasfêmia contra o Espírito Santo é resistir o Espírito Santo por um tempo prolongado, então tem tudo a ver. Então essa segunda visão, ela está muito mais próxima da blasfêmia do Espírito Santo ser ligado com a apostasia, que é rejeitar o Espírito Santo, conhecer a verdade como os fariseus conheciam, examinando as Escrituras, porque o próprio Senhor Jesus Cristo disse: vocês ficam examinando as Escrituras, porque julgam ter nela a vida eterna, mas elas testificam de mim. Então chega o Messias e eles rejeitam o Messias. Então é onde o próprio Senhor Jesus Cristo, ele deixa de pregar de forma literal, começa a falar em parábolas, para que eles não entendam de fato, para que não convertam, de tanto que eles negaram o Jesus Cristo, né, como sendo o próprio Salvador. Então está bem mais alinhado aí a essas duas formas de divisão de pensamento. Suas considerações finais, porque a gente já estourou o nosso tempo. Eu gostaria de dizer que ambas as interpretações têm um consenso. O consenso é que a blasfêmia contra o Espírito Santo não é um pecado que possa ser cometido por um salvo. Então não fique preocupado se você é salvo, se você porventura tenha cometido esse pecado, porque verdade. O salvo não comete esse pecado. Espero poder ter nesses estudos podido esclarecer algumas dúvidas e ter ajudado muitas pessoas. Oro por isso e que Deus abençoe sua vida. Bom, então fechamos aqui o nosso programa. Se você tem alguma pergunta, alguma dúvida, você pode colocar nos comentários desse vídeo quando ele for postado no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Na playlist você pode assistir, né, as reprises, ou mesmo no Facebook, facebook.com/respondendo sobre as Escrituras. Se você tiver outras dúvidas a respeito do que nós tratamos aqui nesses programas, você pode deixar as suas perguntas lá mesmo, ou no nosso WhatsApp, 16 99299-9452, 16 99299-9452. Então nos vemos nos próximos programas. Até mais!